Que a gente vai conversar nessa live é sobre a visão da constelação em relação à minha postura na vida. Se eu estou me posicionando como vítima, como salvadora ou como julgadora. E dependendo dessas posturas, o que pode estar me levando a fazer isso sem que eu perceba, né? Essa é a dinâmica que sempre está oculta na constelação. Sejam bem-vindos, vão se chegando, vão colocando as suas perguntas. Cada pergunta que vocês fazem é essencial para que a gente possa desenvolver essa live para cada um de vocês. Então a ideia da live hoje é perceber dentro da minha vida. Deixa eu arrumar essa luz aqui. Tô achando que não tá boa não, mas vai ficar boa agora. Olá Alex, boa noite. Dentro da minha vida, como eu estou me posicionando dentro das minhas questões, tá? Então eu vou contar primeiro, enquanto as pessoas vão chegando, uma percepção que eu tive essa semana. A constelação tem trazido muitas pessoas para tanto fazer o atendimento como para receber um atendimento de constelação. E talvez algumas pessoas venham e ainda não tenham a compreensão real do que é uma constelação ou de como uma constelação pode atuar na minha vida. Às vezes eu vejo consteladores que talvez ainda não tenham vivido tão internamente na sua própria vida para poder compartilhar isso mais alinhado com a força da fonte, que são os Hellinger, né? Adriana, boa noite, Miss Make, achei chique, depois você diz seu nome para mim. Quando eu comecei a viver a constelação e aplicar na minha vida, tá? Vanessa, boa noite. O que acontece? Eu comecei a buscar. Quando eu comecei a buscar a força da fonte. Então eu fui em busca dos Hellinger. Boa noite, Rafaela, boa noite, minha prima querida. Eu fui buscar na fonte, porque quando a gente bebe dessa fonte, que é a origem desse trabalho, a gente compartilha a mesma força. É muito rico a força que existe inconsciente que nos liga a todas as pessoas. Eu vivi uma experiência uma vez, eu acho que já tem uns 2 anos, de uma situação que uma pessoa muito querida, não vou citar nomes, nada, tem uma foto dessa pessoa na sala do meu consultório e essa pessoa ficou muito brava com o Juliano. Naquele mesmo momento que eles estavam tendo essa discussão no WhatsApp, a foto pulou da parede. E eu falei, caramba, como é forte muitas vezes essa força que nos liga. Então, às vezes, nós estamos distraídos, estamos ligados a essa força, tá? Qual é a ideia da live? É saber em como eu estou me movendo na vida, como vítima, como salvadora, como julgadora, onde eu estou, aonde é o lugar mais seguro para se caminhar. Então vamos lá. Daí essa semana eu estava assistindo e às vezes eu fico entrando no Instagram, no Face, para observar os movimentos. E uma moça, uma consteladora, recebeu uma pergunta. E a pergunta da pessoa era mais ou menos assim. Vou tentar me lembrar. Vagamente eu vou me lembrar. Existe uma questão que o meu marido tem, que o pai dele tem. Qual é a probabilidade do meu filho ter? A consteladora respondeu da seguinte forma: quando você diz que o seu marido tem, que o pai do seu marido tem, é algo que precisa ser olhado dentro de uma constelação, porque isso pode ter uma questão. E aí ela colocou várias coisas que a moça precisava constelar. Mas vamos olhar um pouquinho de longe. Quando alguém traz uma questão para mim, essa questão existe?
Essa questão é real? Esse filho, essa criança, tem esse sintoma, essa questão? Ou é o medo da mãe que é o problema? Então, muitas vezes, consteladores, ajudantes, psicólogos, isso não é geral. Alguns que têm questões pessoais ainda mal resolvidas tendem a se comportar como salvadores. Ah, Patrícia, então eu não posso ajudar as pessoas? Claro que pode, mas se você faz uma ajuda que não está sendo pedida, você cria um problema para o outro. Até eu compartilhei essa semana o vídeo do Chaves, do salvador, da vítima e do constelador Chavinho. Então o salvador pula na água e quanto mais ele tenta ajudar, mais ele afoga a vítima. Por quê? Porque ele não cuidou das próprias questões. Tá bom? Então, o que acontece? Se o pai do meu filho tem essa questão, se o avô do meu filho tem essa questão e o meu filho não tem essa questão, eu não tenho um problema. O problema é o meu medo, a minha vontade de salvar o meu filho de algo que ele não está vivendo. Então, toda tentativa de tirar o meu filho de algo que eu tenha medo, que ele repita do pai, eu estou excluindo o pai dele da vida dele e eu estou criando um problema maior para a vida do meu filho. Sejam todos bem-vindos os que estão chegando agora. Então agora eu vou deixar uma pergunta para você que está entrando nessa live agora. Essa live está direcionada a saber ou tomar consciência de como eu estou me colocando diante dos meus problemas na vida, ou diante das minhas questões, ou diante das questões das pessoas que eu amo, tá? Nós já temos uma pergunta que já adorei. Onde eu estou me colocando? Como vítima de uma situação? Como querendo salvar alguém de uma situação? Ou como criticando ou julgando alguém que passa por uma situação? Coloca aí aonde você está. Por muito tempo eu me coloquei entre estar em vítima e salvadora. Nenhum dos lugares me trouxe força. E eu vou compartilhar com vocês essa história daqui a pouco. Mas coloca aqui para mim nos comentários aonde você se coloca hoje. Que isso te gera desconforto ou te traz uma suposta ingratidão das pessoas que circulam você. Aonde que você tá? Como vítima? Como salvador? Como julgador? Talvez se você disser para mim qual é a sua profissão, eu posso dizer aonde que tá a sua questão. Então a Jana Furtado colocou assim aqui para mim. Se no casamento a esposa tinha uma comorbidade psiquiátrica e levou ao fim do casamento, hoje, o homem iniciou um namoro e logo depois o filho que mora com o pai apresentou a mesma comorbidade. Homem porque é o filho homem, é isso? Jana, vamos lá. Vamos olhar através da constelação. É claro que aqui eu não estou excluindo nenhum conceito de medicina, genético, psicológico, psiquiátrico. Todas as profissões, todas as ajudas têm o seu lugar e o seu momento. O que eu vou mostrar e o que eu vou trazer é como a constelação olha esse tipo de questão. Quando a gente fala de constelação, Jana, quando a gente nasce dentro de uma família, nós já estamos profundamente conectados e ligados a todas as pessoas da nossa família. Tudo que já aconteceu e que vai acontecer já faz parte da minha história. É como se o tempo, naquele momento, estivesse acontecendo, o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. Ok? Vamos começar por aí. Então, quando você traz algo assim, me parece genérico,
mas normalmente é uma questão específica. Toda questão específica, ela deve ser olhada através de uma constelação, se isto é um problema para a pessoa que traz a questão. Combinado? Vamos começar por aí. Então, se a esposa tinha uma comorbidade psiquiátrica a ponto desse casamento acabar, quando um casamento acaba, quando um relacionamento acaba, muitas outras coisas estão por trás, muitas outras dinâmicas que me levam a atrair uma pessoa para minha vida ou a afastar uma pessoa da minha vida. E isso não tem nada a ver com a minha opinião, o meu jeito, com a cor do meu cabelo, se eu sou gorda, se eu sou magra, se eu sou legal, se eu não sou legal, tá bom? Existem imagens, memórias, dinâmicas e situações que a vida me direciona a resolver essa questão. Mas tudo bem, esse casal foi lá, essa questão psiquiátrica foi tão profunda que esse casal se separou. Ok. O homem iniciou um novo relacionamento. Pelo que eu entendi, esse filho ficou morando com o pai. Existe uma pergunta que eu preciso fazer. Esta mãe ficou internada, esta mãe teve contato com esse filho. Quanto essa mãe foi incluída na vida desse filho? Pergunta número 1. Tudo bem? Então, hoje, esse homem, né? Esse filho que mora com o pai, que é um homem, começou a desenvolver essa comorbidade. Então vamos lá, falando lá da questão da outra consteladora, ele já tem o problema. Quem tem o problema é ele. Quem pode constelar essa questão? Ele, o pai ou a mãe. Tudo bem? Só dentro do próprio sistema familiar se constela questões de saúde, questões de repetição em ciclos e gerações que vão surgir em seguida. Então vamos lá, o que Bert Hellinger observou? Que toda vez que alguém vive uma doença, uma comorbidade, esta pessoa que vive essa doença, através desse sintoma, ela está trazendo à tona algo que ficou mal resolvido na família, tá bom? Eu não sei qual é essa comorbidade psiquiátrica. Existem várias dinâmicas familiares que podem estar por trás. Uma delas é a relação de zonas de conflito, de assassinos e vítimas dentro da própria família. Muitas vezes, no nosso inconsciente, nós estamos ligados às vítimas e aos assassinos. É claro que quando a gente fala de vítima, nesse nível, não é o tipo de vítima que eu trouxe para abordar na live. Quando eu trago a vítima na vida, é aquela que não quer agir, que não quer resolver o problema, que se coloca de forma dramática diante de uma questão e não olha a questão de frente como uma realidade. É mais ou menos assim, eu queria tanto que fosse diferente, não é. E aí eu faço drama, eu choro, e esse campo não tá nem aí para nossa opinião e para o nosso drama, tudo bem? O que acontece quando um filho foi excluído, ou quando essa mãe foi excluída de alguma forma? Ela não é boa, eu tenho medo que o meu filho seja como a mãe, assim como a pergunta daquela pessoa. Todo esse tipo de comentário gera uma exclusão na vida desse filho. Só que na alma desse filho, ele ama tanto o pai como a mãe. O que acontece? Quando um deles é excluído, principalmente quando um deles carrega um destino muito pesado, internamente na alma, como esse filho ama essa mãe, mesmo
que essa mãe tenha sido afastada dele. Lá na alma, ele está profundamente ligado a ela. É como se o nosso cordão umbilical ainda nos ligasse à nossa mãe. E lá na alma ele vai dizer, ela é minha mãe e eu amo tanto essa mãe que eu divido esse destino com a minha mãe. Então ele traz também como um sintoma a mesma questão da mãe. É possível tratar? É. Qual é o primeiro passo? Olhar essa mãe com amor. Para onde essa mãe olha? Qual é a questão que traz o amor dessa mãe a ponto dela ter essa questão psiquiátrica? Quando essa mãe for amada por esse pai, não necessariamente ele precisa voltar ao relacionamento, mas ele precisa se reconectar ao amor dessa mãe, para que esse filho se sinta autorizado a amar essa mãe e respeitar o destino dessa mãe. E só assim esse filho vai sair do lugar de salvador da própria mãe. Muitas vezes, quando a gente vai para a vida e a gente quer ser o salvador das outras pessoas, normalmente a gente assusta as outras pessoas, porque quando essas pessoas vivem uma dificuldade, uma questão, elas fazem por amor. Quando esse amor é reconhecido, elas confiam no ajudante. Se o ajudante quer tirar a pessoa daquela questão, ela assusta. Então o salvador, em todas as questões na vida, começa pelo salvador da própria mãe. Então, eu salvo você, mamãe, dessa situação. Eu divido com você esse destino. Então, eu adoeço, assim como você. Essa é a dinâmica que está por trás. E a cura está no amor desse pai por essa mãe. E o respeito dele pela mãe, para que o filho possa encontrar o respeito pelo destino da mãe e permitir que a mãe viva a própria história, o próprio destino, sem que isso seja pesado para o filho, ok? Espero ter respondido sua pergunta. E aí, a Jana colocou aqui, o homem não consegue mais continuar o namoro por se achar sem condições. Isso quer dizer algo? Jana, aí tá na dinâmica do relacionamento e não do filho. É esse filho que está namorando ou é esse homem que se separou porque a mulher tinha uma questão psiquiátrica? O que pode afetar esse próximo relacionamento é quando esse homem vem para o próximo relacionamento e ele internamente acredita que essa segunda mulher é melhor que a primeira. Se ele faz isso de forma inconsciente, ele vai provocar situações e não vai conseguir ficar no relacionamento. Então essa segunda mulher tem que respeitar a primeira e este homem tem que respeitar a primeira, assim como reconhecer o amor que existiu aí nesse relacionamento, ok? Aí eu vi que várias pessoas entraram e aí a Miss Make Cook colocou aqui, eu estou como salvador e ao mesmo tempo como vítima. Sim, a gente transita entre essas posições. E o que acontece? No sábado passado nós tivemos um grupo de constelação e uma pessoa trouxe uma questão que ela tem um projeto dentro de uma escola onde ela auxilia os pais de crianças que vêm de uma situação mais desafiadora, situações às vezes de risco, de necessidade. Patrícia, então a gente não pode fazer esse tipo de ajuda? Claro que pode, deve, desde que o que foi observado nessa constelação? Quando essa pessoa tentava salvar essas crianças, esses pais, o coração deles se fechava para ela. Então a questão dela era, o projeto é tão bonito, é tão forte, tem o apoio da prefeitura, da escola e ninguém vem.
Quando na constelação ela percebeu que ela se colocava como salvadora dessas crianças, desses pais, e na verdade não é isso que eles querem. Muitas vezes os nossos maiores desafios fazem parte da nossa história, da nossa força. Nós não queremos que uma pessoa aleatória venha e tire a gente da nossa própria história. Isso assusta e fere a dignidade daquela família. Então, quando isso foi respeitado, as crianças e os pais se aliviaram. Então ela mandou uma foto essa semana e falou para mim: vieram mães e pais, eu tô super contente. Por quê? Esse campo que é inconsciente, quando nós estamos nos portando como salvadores, nós assustamos a outra pessoa. Mas se eu consigo olhar quem passa pela dificuldade com respeito, inclusive a força que essa pessoa tem de sair do próprio problema, sem que na verdade ela precise de mim, ela pode estar junto comigo por um tempo, eu posso acompanhá-la por um tempo, mas só ela pode trilhar esse caminho. Mas como ela trilha esse caminho? Aí, quando ela sai do movimento de vítima. Quando a pessoa tá no movimento da vítima, ela não vê nada além das próprias imagens, dos próprios medos, das próprias ilusões, do que ela criou dentro dela, que impede ela de alcançar o que ela deseja. E aí vem aquele vídeo do Chaves que eu compartilhei essa semana, que foi sensacional. A vítima no raso se afogando. E de repente, o papel do constelador não é tirar ele de lá, mas é dizer: poxa vida, será que você não é capaz de ficar em pé? E aí quando ele fica em pé, nossa, até que eu não nado tão mal assim. Então mais ou menos aquela dinâmica é exatamente a dinâmica. E não é da pessoa que dá ajuda, é da pessoa que quer salvar. Mas é tão enfurecida essa necessidade de salvar que ela desrespeita a própria força da pessoa de sair do problema. E toda vez que a gente ajuda muito mais do que a pessoa é capaz, a gente aleja essa pessoa. Patrícia, mas como que eu posso ver isso dentro de uma constelação? Quando um filho tem uma dinâmica dessa, de salvador diante dos pais, esse representante dessa pessoa, ela entra com todo o peso, com toda a carga, e ela não consegue ver o próprio pai. Então, quando ele se dá conta disso, e quando numa constelação uma pessoa se dá conta que está fazendo mais do que pode, quando eu faço essa pessoa olhar nos olhos da outra pessoa e se ver do tamanho que ela é, então eu não preciso mais salvar, porque eu consigo ver que aquela pessoa tem força, que ela não precisa de mim. E isso é tão engraçado. Miss Cake, deixa eu ver a Miss Cake se você colocou seu nome aqui pra mim. Vou lá atrás pra ver se eu acho. Sou muito boa nisso, não. Cadê a Miss Cake? Nem tava aqui. Ah, eu vou achar, hein? Ah, não vou conseguir, não sou. E eu e o Instagram só na conversa, né? E o que acontece? Existe aí, nessa dinâmica da vítima, uma necessidade de ser reconhecido, uma necessidade que alguém me tire dali, que me salve dali. Mas eu vou fazer uma pergunta agora para você. Qual é a única pessoa que pode resolver os meus problemas? Quem é?
Coloca aí. Quem é a única pessoa na sua vida que pode resolver os seus problemas? É o presidente? É o político? É o prefeito? É o constelador? É o psicólogo? De nada adianta a ajuda se a pessoa não está disponível para dar esse passo na própria vida. Então, às vezes a pessoa vem constelar e ela tá no movimento de vítima. Então ela vem e ela quer que alguém salve ela daquela piscina rasa. Isso a gente conversou muito nesse grupo de sábado de constelação. Quando a pessoa vem nessa postura, ela quer que a constelação resolva o problema dela. Só que é um engano que quem não conhece constelação faz. Por quê? A constelação gera muito resultado na vida das pessoas que decidem fazer esse movimento. Só que para isso, eu tenho que estar disponível para assumir, às vezes, que uma pessoa vai embora da minha vida. Às vezes, que eu me posicione diferente diante de algo duro, como um sintoma, uma doença, que às vezes não tem cura, como um destino. Às vezes eu preciso reconhecer que aquilo é aquilo, que aquela pessoa, ela é assim, que ela não vai cumprir com a minha necessidade e com a minha expectativa. E quando eu faço isso de forma verdadeira, às vezes o outro fica, às vezes vai embora, vai saber se é isso que eu preciso viver. Mas se eu venho nessa postura de vítima, eu não acredito que aquilo é o melhor para mim. Eu me lembro que uma pessoa muito próxima se separou e foi uma separação muito dramática. Ela chorava, não era aquilo que ela queria. Ela pediu para outra pessoa reconsiderar, voltar atrás. Mas essa pessoa falou, não, você tomou decisão, agora eu vou com isso até o final. E efetivamente o divórcio aconteceu e eles acabaram se separando. E aí eu me lembro que a sensação que eu tinha quando a pessoa conversava comigo é que a força dela tinha voltado para ela. E só através de viver essa separação e assumir a própria vida e os próprios limites, ela poderia ser feliz e de repente no futuro encontrar um novo relacionamento. E aí eu me lembro que eu falei, espera um ano, né? Não saia aí fazendo coisas. Quem sabe daqui a um ano a nossa conversa vai ser diferente. Um ano se passou e hoje essa pessoa está muito bem. E ela diz, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Muitas vezes aquilo que eu julgo dramático, que eu fui vítima, que o outro me enganou, que a vida foi dura comigo, como você pode? Se eu pego isso e falo, tá bom, o outro fez, tá bom, o outro foi embora, tá bom, eu fui roubada, tá bom, acabou o que eu achei que era, e eu assumo isso como realidade, isso se torna uma força para que eu possa crescer. E quando isso se modifica dentro de mim, eu paro de atrair pessoas que vão despertar essa ferida dentro de mim. Mas quando eu saio dessa vítima e vou para o Salvador, eu quero tirar vítimas dali. E agora, quando eu me coloco como salvadora? Normalmente essas posições que a gente assume na vida são posições que nós assumimos em relação aos nossos pais. Por isso, se você se coloca como salvador, se você se coloca como vítima, ou se você se coloca como crítico ou julgador, acredite, você fez ou faz isso em relação aos seus pais. Porque a forma como a gente se coloca diante dos outros está diretamente relacionada ao primeiro modelo de relacionamento
que a gente tem na vida. A sensação de ser abandonado, a sensação de você não foi bom o suficiente. Nós acabamos depois nas outras relações transferindo o que a gente viveu na nossa primeira relação. Então é aí que está o segredo da solução para você sair desse lugar de vítima, de salvador ou de julgador. E aonde estão os salvadores? Normalmente salvando pessoas. Médicos, profissões de ajuda, terapeutas, consteladores. Temos que reconhecer que sim, tentamos ser os salvadores dos nossos pais. Muitas vezes, Jane, dividindo ou querendo salvar alguém que poderia estar no movimento de desistir da vida. E a gente não pôde fazer aquilo com aquela pessoa. Então a gente vai tentar fazer isso com as outras pessoas, através de profissões de ajuda. Aonde que está a vítima? Sem conseguir sair do lugar. Todas as pessoas que se colocam como vítima diante dos seus problemas, das suas relações, das suas questões, elas não agem, elas não se movimentam, elas não olham a solução, elas não ficam de pé numa piscina rasa, elas morrem afogadas nessa piscina rasa. E aonde estão os julgadores? Sejam bem-vindos, queridos juízes, queridos advogados, queridas pessoas que querem ir para cima ou culpar pessoas pelo que as outras pessoas passam ou vivem. Uma vez eu estava num grupo de constelação, nós estávamos fazendo uma dinâmica e uma das pessoas, nós estávamos fazendo uma constelação sobre profissão e uma pessoa era profissão, a outra era a própria pessoa e a outra era qual era a missão dessa profissão. O que essa profissão estava buscando através de mim. E eu me lembro que eu entrei com uma profissão dessa moça e eu tinha a nítida sensação que eu precisava curar todas as pessoas do mundo. Isso é possível? Claro que não. E ainda eu me lembro que perguntei para ela, nossa, você é médica? Ela falou, acabei de me formar em medicina. Porque essa sensação está muito ligada à forma como a gente trabalha, à forma como a gente se relaciona. Então, se a minha profissão, se a minha relação tá como vítima, eu preciso voltar lá. Por isso a constelação, ela é essencial. Gosto muito do movimento de grupo, que traz essas emoções de forma tão forte que a gente se alivia e isso realmente consegue ficar para trás. Algumas pessoas conseguem trazer essas emoções numa constelação individual, outras não. Ah, Patrícia, uma é melhor que a outra? Não. Uma é mais profunda que a outra. Mas os resultados, eles acontecem independente da forma que eu constelei. Ok? Ainda tem um tempo de live. Se você que está aqui nessa live acredita que se colocou na vida como salvador, coloca aqui para mim. Ou se conhece um amigo, alguém, marca essa pessoa, compartilha essa live, dá joinha, fala sobre isso, porque não adianta eu buscar a solução dos meus problemas se eu não reconhecer aonde é o meu lugar diante desses problemas. E o que Bert Hellinger diz? Qual é o lugar mais seguro? Aonde você acha que é? Escreve aqui para mim. Ou vocês estão dormindo nessa live? Coloca aí. O que Bert diz? Que o lugar mais seguro é no centro. Aonde é o centro, Patrícia? No meu centro, no centro vazio, aonde eu posso me conectar a um amor que está acima da minha vontade de salvar, que está acima no meu drama de vida, acreditando que aquilo que aconteceu para mim foi algo injusto.
que está acima da minha necessidade de buscar justiça. Esse centro concorda com essa força, com essa inteligência que move tudo assim como é. Então, quem somos nós para achar que nós somos capazes de mudar a vida de alguém, de mudar o país, de mudar o mundo? Nós temos que mudar a nós, o que ressoa dentro da nossa alma. Por isso, se você se dispõe a se constelar, a se olhar, a mudar algo dentro de você, você está sim contribuindo com todo e com todas as pessoas da sua família, da sua cidade, do seu estado, do seu país, do seu planeta. Então, se você quer ajudar, ajude você. Esteja centrado, seguro, para que você possa servir de espelho e exemplo para as pessoas que também querem mudar a própria vida. Ok? Como vocês não estão colocando perguntas, eu trouxe para vocês qual é a solução. É estar no meu centro. A partir do momento que eu aprendo a me conectar com o meu ser e com a minha força, e eu respeito o meu destino, o destino da minha mãe, do meu pai, das pessoas da minha família, quando eu respeito que eu não preciso de mais nada dos meus pais, que eu tenho força para caminhar na minha vida e que eu deixo de julgá-los pelo que eles deram ou deixaram de dar, eu volto a ter força e a estar conectada com a minha alma. Aí sim eu posso ajudar outra pessoa de forma forte e harmônica. Queridos, que alegria estar aqui com vocês em mais uma live. Mesmo que você assista essa live depois, lembra que a constelação te coloca de volta no fluxo da vida. Você sabe que nós estamos fazendo esse movimento com muitas pessoas que estão buscando, através do curso de constelação, que dura 12 módulos para quem quer ser constelador e 6 módulos para quem quer aplicar a constelação na própria vida. Esse curso traz a força para que você volte a entrar no fluxo da sua vida. Você tem interesse no curso, em constelar? Entre em contato comigo. Vai ser uma alegria compartilhar essa força que eu trago da fonte de Bert Hellinger, Sophie Hellinger, todos os docentes da Hellinger, Mário Cosiner, Cleia, PNL, todos os meus mestres, professores e todo o movimento que eu fiz na minha vida está hoje conectado a uma força que eu estou disponível a compartilhar com vocês. Muito obrigada por tudo. Nos vemos na próxima live.